E aí, galera, tudo certo? Vamos para mais uma aula agora do módulo 10, Fundamentos da Cinemática 3, lá da página 109 da nossa apostila, tá? Nesta aula nós veremos alguns conceitos importantes para, para o estudo da cinemática, né? Lembrando que a cinemática estuda o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, que nós veremos adiante. Então vamos lá para o primeiro conceito, é o conceito de espaço ou posição, certo? Estes conceitos, ou melhor, essas duas denominações para o mesmo conceito, tanto faz chamar de espaço ou de posição, são representados, essa grandeza é representada pela letra S maiúscula, que vem do space, do inglês, né? Então, vamos à definição. Ó. Para localizar um corpo, um objeto, né? Determinamos a sua posição ou espaço em relação a um ponto de referência. Então, nós já estudamos na aula anterior o que é a trajetória orientada, né? E dentro dessa trajetória, nós temos aí um ponto principal aí da trajetória, que é aqui, ó, a nossa referencial, né? O nosso referencial aqui, no caso usado, está ligado ao planeta Terra, no caso. Isso aqui seria como se fosse uma estrada. E aqui eu tenho a origem dos espaços, que é o ponto zero, tá? Onde a gente começa. Então, o que vai ser posição ou espaço? Vai ser ou melhor, o espaço percorrido deste ponto até onde o móvel foi. Então, se o móvel foi daqui para cá, ó, e chegou neste ponto, quantos metros tem daqui, ó, até aqui, ó, em cima da trajetória? Daqui até aqui. São 2 metros. Aqui, ó. Então, se ele andou 2 metros, eu digo que o espaço é de 2 metros. Em alguns livros também aparece x como espaço, mas é muito comum usar o s, tá? Então, e se o móvel foi daqui para cá, por exemplo, né? Então, o espaço aqui é menos 2 metros, porque foi para a esquerda, tá certo? É desta forma que a gente determina o espaço ou posição de um móvel, tá? É muito importante, então, nós termos aí a origem dos espaços bem definidos. Numa estrada seria o quilômetro zero. Então, a estrada ela só tem sentido positivo, né? Então, é do zero até valores positivos, não se coloca valor negativo, tá? Então, se eu estou lá no quilômetro 20, eu digo que a posição é 20 quilômetros. E já subentende-se que é em relação à origem dos espaços, que é onde o S vale zero, tá? E aí eu já adianto também, né, que o ponto de onde for começar o móvel vai chamar posição inicial, que a gente vai ver logo mais, tá certo? Vamos em frente então para o próximo slide aqui, né? Então o próximo slide traz o conceito de deslocamento. Quando o móvel ele sai de uma posição ou espaço e vai para outra posição ou espaço, nós dizemos que o móvel se deslocou, tá? Então houve um deslocamento. Então olha só, aqui por exemplo, né, vamos à definição. O que é o deslocamento? Primeiro ele é representado por essa letra aqui, ó, né? Delta S, uma letra grega, delta, que é um triângulo, né, que a gente faz, mas ela representa delta no alfabeto grego, acompanhada do S. Isso daqui, esse delta, na física, em qualquer área da física, a gente lê variação, tá? Então, o que é aqui, ó? Variação do espaço, ou variação da posição, que é denominado de, essa variação de posição é denominado de deslocamento. Então, olha aqui o conceito, é a diferença entre a posição final e a posição inicial do objeto, que é o corpo, no deslocamento. Então, nós temos aqui, ó, o deslocamento ΔS de S1 até S2 é 4 metros. Por quê? Ó? Quando sai de S1 e vai até S2, qual que é o ΔS? Ó? Vai ser final, que é a posição que ele ocupou, S2, menos inicial, que é S1. Então, esse ΔS vai ser, ó, final é 2, que é o mais 2, menos a inicial, aqui, ó, que é menos 2. Então, o joguinho de sinal que fica ali, ó, 2 menos menos 2 vai dar mais 2, portanto, 4 metros, né? Ou seja,
E é isso mesmo, ó, quando sai da posição aqui, ó, menos 2 e vai lá para a posição 2, até o 0 aqui andou 2. Com mais 2 andou 4. E deu mais 4, significa que ele se deslocou no sentido positivo, para a direita. E se fosse o contrário? Determinar o deslocamento saindo dessa posição mais 2 para a posição menos 2. Ia ficar final menos 2, menos inicial menos 2, daria menos 4, que seria o mesmo deslocamento, porém negativo, indicando que ele foi no sentido negativo da trajetória, tá? Então, o que tem que ficar desse slide para a gente é o conceito de deslocamento. Deslocamento é a diferença entre duas posições na trajetória. Vale aqui lembrar que há uma diferença entre deslocamento e distância percorrida, tá? O deslocamento é a diferença entre duas posições. A distância percorrida é a mínima distância em linha reta que nós temos entre dois pontos. Então, eu vou aproveitar esse espaço aqui embaixo e fazer um desenho aqui, ó. Então, se eu tenho essa trajetória aqui, ó, tá? Vamos supor que aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Então, vejam só, trocando a cor aqui, para ficar mais didático. Se eu quero descobrir o deslocamento em azul, ó, eu tenho que andar em cima da trajetória, certo? Então, esse deslocamento em azul aqui, ó, é o ΔS, tá? Por exemplo, um exemplo pode dar, sei lá, vamos supor, 10 metros, tá? Agora, trocando a cor aqui para a gente fazer um pouquinho diferente, qual que é a distância percorrida entre ponto 1 e 2? Distância vem da matemática, né? Ó, é um deslocamento em linha reta entre ponto 1 e 2. Então, essa é a distância percorrida. Essa distância, com certeza, será menor que essa daqui. Por exemplo, um exemplo aqui, ó, comparado com isso aqui, sei lá, 7 metros. Então, veja bem, se eu sair do ponto 1 ao ponto 2 e for por cima da trajetória, isso aqui é deslocamento, tá? Se eu falar de distância que eu deveria percorrer para ir de 1 até 2, o que não aconteceu, porque ele foi por cima da trajetória. Mas se eu falar do conceito de distância, a distância entre o ponto 1 e 2 é 7 metros, tá? Então, não confunda conceito de distância com deslocamento, são coisas diferentes. Porém, se eu estiver em linha reta e andando só para frente, o deslocamento vai ser igual à distância, tá? Só vai haver diferença em distância e deslocamento se fizer uma curva, que nós não vamos estudar agora no primeiro momento, ou então se o objeto for para frente e voltar um pouco, né? Porque daí a distância vai ser tudo que ele percorreu. Por exemplo, se ele vai 10 metros para frente e volta 3, o deslocamento foi 7 e a distância percorrida foi 13. Vamos fazer aqui nesse outro espacinho que tem aqui, ó. Então, ó, vamos supor que tem aqui 10 metros de deslocamento aqui, tá? Só que aí ele vai daqui para lá, ó. Vai daqui para lá e depois volta até aqui, ó. Volta 3 metros. Então, nesse caso, ó, ele partiu daqui e chegou aqui no final. O deslocamento é posição final, que é 7, menos inicial, que é 0. Dá 7 metros, por exemplo. E a distância percorrida tem que somar tudo. Ele andou 10 na ida, mais 3 na volta. Dá 13 metros, tá? Então, que fique claro a diferença entre deslocamento e distância percorrida, tá certo? Então, vamos em frente. Bom, galera, então, com relação a agora o próximo tópico, a função horária dos espaços, vamos pensar assim, quando eu me desloco, seja de carro ou a pé, sempre eu ocupo posições subsequentes ao longo do tempo. Então, há uma dependência entre a posição, que é o espaço S, e o tempo. Então, vamos pensar agora na função que relaciona esses dois. Isso vai depender do tipo de movimento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas possibilidades, né? Os dois principais movimentos que nós estudamos aí no ensino médio, né, são o movimento uniforme e uniformemente variado. Então, aqui em cima fala assim, ó, a função que relaciona o espaço
S com o tempo t, ela é denominada função horária do espaço, tá? Recebe o nome de horária por motivo histórico, né? Mas nem sempre é hora, a gente usa muito os segundos, tá? Mas função horária podia ser função do tempo e do espaço, por exemplo, tá? Então, ó, quando a equação é do primeiro grau, muito importante a gente saber isso, ó, nós chamamos esse movimento de uniforme, tá? Nós veremos adiante que ela vai ter esse formato aqui, ó, posição em qualquer tempo, vai ser a posição inicial que o móvel tem, mais a velocidade vezes o tempo, tá? Agora não temos a preocupação de entender isso, nós temos que ver só isso aqui, ó, que é o t elevado a 1 tempo, porque aqui eu tenho s, né, que é a variável s, que é a posição, dependente de t, tá vendo? O resto é constante. V é constante, S0 é constante. Então, olha uns exemplos aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Movimentos uniformes. S igual 2 mais 5t. Eu sei que isso daqui é a posição inicial, 2 metros, ele começa na posição 2, e 5t é a velocidade, o 5. SI, olha aqui embaixo, significa Sistema Internacional de Unidades, ou seja, o tempo é medido em segundos, o espaço é medido em metros, tá? Bom, aí olha só outro exemplo, S igual 4t, não tem agora esse termo independente, ou seja, ele começa na origem dos espaços, esse movimento, tá? Nós vamos entender tudo isso melhor um pouquinho à frente, tá? E quando a função é do segundo grau, ó, né, nós temos um movimento uniformemente variado, ou seja, ele tem aceleração. A velocidade vai variando conforme o tempo. Então, olha só, enquanto aqui no movimento uniforme o t estava elevado a 1, aqui quando é elevado a 1 a gente não coloca, mas tem elevado a 1 aqui. Agora eu tenho aqui, ó, t elevado ao quadrado, tá vendo aqui, ó? Para o uniformemente variado, ou seja, a função é do segundo grau. O segundo grau significa o expoente de uma das variáveis. Então, S igual menos 3 mais 8t menos 5t quadrado no sistema internacional. Nós veremos que a expressão para esse movimento, né, ela vai ser assim, ó, S igual a S0 mais V0 vezes t mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Também não é hora ainda de nos preocupar com isso, teremos aulas específicas para isso. O mais importante agora é a gente saber que existe uma função do espaço em relação ao tempo e que ela pode ser do primeiro do segundo, ou do segundo grau, sendo do primeiro caracteriza o movimento uniforme, sendo do segundo grau caracteriza uniformemente variado, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nesse próximo tópico. Olha só, quando o movimento é uniforme, então nós vamos ter isso aqui, ó, a função horária, certo? S igual S0 mais V vezes T, onde S, ó, é a posição do móvel em qualquer tempo, relacionado com esse tempo T. S0, o que vai ser o S0? Olha aqui embaixo, S0 é a posição inicial do móvel, de onde ele parte na trajetória. Bom, V é a velocidade, tá? T é o tempo que se passou. Então, conforme o tempo aqui vai passando, né? Aqui nós temos posições proporcionais a esse tempo. Bom, aqui, movimento uniformemente variado, S, que é a posição que ele estará lá em algum momento futuro, posição ou espaço, né? É a posição inicial, ó, S0, posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial com que ele começa o movimento, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá? Então, essas duas expressões nós vamos usar bastante em aulas futuras, tá? Por hora fica mais como um reconhecimento, tá certo? Bom, vamos fazer duas questões agora, tá certo? Para ver um pouco a aplicação disso daí, e eu vou propor que vocês façam depois as questões de aula, para depois eu passar a correção para vocês, tá? Então vamos lá. Nesta primeira questão proposta, temos o seguinte: considere um ponto material em movimento obedecendo a seguinte função horária dos espaços. S igual a 4t menos 20 em unidades do sistema internacional.
O esquema a seguir representa a trajetória descrita pela partícula e algumas posições nessa trajetória. Assinale a alternativa correta. Item A. Bom, esse teste a gente vai ter que ir resolvendo cada item para ver se é verdadeiro ou falso, tá? Então a gente quer a correta. Então vamos dar uma olhadinha no que nós temos. Bom, na origem dos tempos, t igual a zero, a partícula está posicionada na origem dos espaços. Então veja bem, eu vou colocar aqui ó, a função s igual S0, desculpa, S0 não, já temos a função que está lá em cima, ó, 4t menos 20, tá? Então o item A aqui, nós estamos testando o item A. Aí ele fala assim, ó, na origem dos tempos, quando t vale 0. Então, eu vou fazer o t valendo 0. O que eu vou obter? S igual 4 vezes 0 menos 20. O que eu vou obter? Que o S vale menos 20 metros, porque é sistema internacional. Então, eu acabei de descobrir que no tempo igual a 0, a posição do móvel é menos 20 metros. E lá fala que é a origem dos espaços. A origem dos espaços é o S valendo 0. Então, essa daqui é falsa, tá? É falsa, porque ele não está na origem dos espaços. Aqui, ó, ele na verdade, ele está aqui, em menos 20, na posição A. Então, é falsa. O item B, a partícula passa pela origem dos espaços no instante 5 segundos. Vamos testar então, né? Vamos lá. Vou trocar uma cor aqui, o item B, ó, vamos ver. S é igual a 4t menos 20. Ele fala o seguinte, no tempo 5 segundos ele passa pela origem dos espaços. Então, eu vou ter que substituir. No lugar do t, eu vou pôr 5 segundos, certo? E aí fica S igual 4 vezes o tempo, que é 5, menos 20. Tá? Vou continuar aqui ao lado. S é igual a 20, que é 4 vezes 5 é 20, menos 20, o S dá 0. Opa, é isso aí, ó. O S é 0 quando o tempo vale 5 segundos, e isso aqui é a origem dos espaços. Então, acabamos de encontrar a alternativa correta. Ela é a alternativa B, ó. Tá? Porque realmente a partícula passa pela origem, que é o S igual a 0, no instante 5 segundos. Tá? Não há necessidade nem de testar os demais, tá? Itens, porque esse aqui já está correto, tudo bem? Vamos então para a segunda questão. A segunda questão, ela diz assim, ó, a respeito do conceito de espaço, indicador de posição, considere as proposições a seguir. Então, eu tenho aqui uma imagem, né, mostrando para a gente a origem dos espaços aqui, ó, tá? Que aqui o S é igual a 0, né? Aí um deslocamento S aqui, ó, e uma posição P. Posição do móvel. A trajetória orientada ela é positiva para a direita. Então, o item 1 fala, o espaço S é a medida algébrica do arco de trajetória que vai da origem dos espaços até a posição do móvel? Exatamente, né? A medida algébrica do arco. Isso aqui, ó, se chama arco, né? Se chama arco quando a gente tem uma curva. E a medida algébrica disso. Então, essa é verdadeira, tá? O espaço S é a distância da posição do móvel até a origem dos espaços. Isso é falso, né? Porque distância, o conceito de distância seria isso aqui, ó, em linha reta, ó. Tá vendo? Então, é falsa 2, tá? Vamos ver a 3. O espaço S é a distância percorrida pelo móvel? Novamente, um erro aqui. Distância não é deslocamento, nem espaço. Distância em linha reta. Então, tá, esse aqui também é falsa, tá? O espaço S não pode ser negativo? Claro, ele pode sim, porque ele poderia voltar, né? Ele poderia voltar aqui, ó, no sentido negativo. É que aqui ele foi para a direita, mas poderia. Ele pode, tem essa possibilidade, então é falsa também. Então, somente a 1 é verdadeira. Então, aqui fala, está correto apenas o que se afirma em... Aqui, ó, no item A, tá? Que é verdadeiro. Pois somente o item 1 foi classificado como verdadeiro, certo? Então, pessoal, quero que vocês agora façam
as questões de 1 até 4 da página 112 da apostila, que são as questões da aula, tá? Tentem fazer com base nesse vídeo, tá? Lutem com essas questões, batalhem para conseguir aprender. Aí eu vou postar na sequência um vídeo com a correção dessas questões detalhadas, para que vocês possam entender como foram realizadas, tá certo? É muito importante que vocês tentem fazer até ver este vídeo depois, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!